lado oculto do cristianismo. Há muitos séculos, a Igreja Católica tem desempenhado uma forte influência, não só no campo religioso, mas também em outros segmentos da sociedade mundial. Influências que são muitas das vezes em benefício da própria instituição religiosa. Bem, muitos aqui não têm noção do que essa instituição já fez no passado e até hoje. Os absurdos continuam em oculto pelos líderes dessa instituição ou outras lideranças por motivos óbvios. Coisas como assassinatos, escravidão, invasões, pedofilia e etc. e mais etc. Bem, eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Para ajudar o nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Assim você contribui muito a levar as nossas histórias a muito mais pessoas. Dado o recado, bora para o vídeo. Os representantes da Igreja Católica se viam como responsáveis pela administração da própria instituição. Atuavam determinando reinados, quem seria rico ou pobres, entre aspas, os representantes de Deus aqui na terra. Conduzia as riquezas, proibiam o enriquecimento de pessoas pobres, alegando que essas se encontravam em tal condições porque Deus assim queria e que tal realidade lhes garantia um lugar no céu. Você acredita nisso? Por volta de 1184, o Vaticano criou um grupo de imposição da religião católica sobre aqueles que não aderissem ao catolicismo como religião. E a força era a maneira pela qual o grupo agia, perseguindo e até mesmo matando se fosse necessário. A Igreja Católica travou uma guerra contra o avanço do islamismo, que já havia se expandido da Espanha até a Índia. Longe dos princípios religiosos, os padres começaram a desempenhar atitudes ilícitas, como ter amantes, participar à violência e ser corruptos. A liderança católica foi fragmentada somente em 1517 pelo teólogo alemão Martinho Lutero. Isso ocorreu com a Reforma Protestante, na qual a prática cristã deveria ter uma outra roupagem ou uma outra configuração nos seus princípios. A reforma alcançou vários países europeus e, a partir daí, o papado já não possuía mais voz ativa diante dos cristãos. Os 7 pecados capitais, como você conhece, por exemplo, essa expressão foi criada no século VI pelo Papa Gregório I, que elaborou uma lista apontando 7 pecados. Tais pecados deveriam ser repudiados pelos católicos. No entanto, a Igreja Católica deixou vários vestígios de que eles mesmos não os cumpriam. Aqui está alguns dos 7 pecados capitais praticados pela instituição. Por exemplo, a preguiça, se houve, passou despercebido. Gula. Alguns pastores usufruíam de grandes banquetes, inclusive há relatos de um padre que morreu após ter ingerido 2 melões sozinho. Avareza. Até hoje a instituição católica possui uma imensa riqueza decorrente do seu passado duvidoso e questionável quanto às suas aquisições. Foram criados documentos falsos para deter terras e nomes da mesma. Inveja. Em busca de cargos dentro da igreja, alguns pontífices mandavam matar os seus concorrentes ou matavam com as próprias mãos. Ira. Alguns papas já chegaram a espancar até mesmo os cardeais. Soberba. Há declarações de que o Papa seria infalível em suas atitudes e práticas e de ética de fé. Luxúria. No início do cristianismo, os padres podiam casar e ter filhos. Com o passar do tempo, começaram a defender o celibato
não ter relações amorosas, mas o patífice Alexandre VI teve 9 filhos com 3 mulheres diferentes e não escondia sua atração por sua amante Júlia. No livro negro do cristianismo são abordados temas como a igreja escravista. A este ponto, a igreja, faminta por expansão, passou a dedicar-se a conquistas coloniais. Os sacerdotes são os primeiros colonizadores da África Negra e encontraram padres ao lado dos conquistadores espanhóis que massacraram os índios na América. Foram os padres que organizaram o comércio de escravos. Você sabia disso? Na verdade, foi o próprio Estado da Igreja que ordenou, em 1344, a conquista das Ilhas Canárias. E provavelmente foi o bispo de Las Casas, após a conquista da América, que sugeriu que os indígenas que não suportavam o trabalho massacrante e as doenças levadas pelos colonos fossem substituídos por os africanos. Assim, desde o início de 1500, os missionários da África começaram a organizar a exportação de escravos para a América, equipando os navios missionários para tal fim. Fala-se de dezenas de milhões de ameríndios mortos em batalhas ou aprisionados, exterminados por doenças e pelo cansaço. O desastre foi tamanho que se calcula que só no México a população tenha passado de 25 milhões de índios em 1520 a menos de 1,5 milhão em 1595. Calcular o massacre ocorrido com o comércio de escravo é impossível. Fala-se de pelo menos 20 milhões de pessoas levadas para a América. Tudo isso devido à Igreja Católica. Bem, meus amigos, conhecer o passado da nossa história é muito bom, não é mesmo? Sendo assim, para ajudar o nosso trabalho, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, que você já faz parte. O seu comentário é muito importante para saber o que você achou desse vídeo. E vou ficando por aqui. Luz e sabedoria a todos nós, um forte abraço, até o próximo vídeo.